Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. Continuamos esclarecendo muitas dúvidas e hoje vamos falar de uma palavra muito utilizada na hora da fala e também na hora da escrita, que é exatamente a palavra que pode significar várias coisas ao mesmo tempo, pode ter vários significados, pode ter várias funções dentro do enunciado, então é preciso entender como usar corretamente essa palavra, a palavra que é muito importante no nosso vocabulário e principalmente na hora de realizar a competência escrita. Então vamos começar assim, trabalhando com o cordel a serviço da linguagem, que é o nosso quadro com o qual trabalhamos já diversos conteúdos aqui no nosso canal, o Português do Aurélio. E se você gosta de português, vai aprender hoje tudo sobre a palavra que. Então, curta, compartilhe e comente o nosso vídeo a partir de agora. Começamos com a seguinte estrofe. Abordo a palavra que tem classificações diversas a todo instante, em várias situações, precedida de um artigo com valor substantivo, com acento e emoções. Sinto um quê de alegria, um quê de mãe protetora. Detectei vários quês na redação da autora. Tem um quê especial, por isso não leve a mal, que a regra é promissora. Olha aqui nessa segunda estrofe, já estamos mostrando o que escrito com o acento circunflexo, um que de alegria. Esse que tem o timbre fechado, o tem o timbre fechado e o acento circunflexo. Um que de alegria, um que de mãe protetora. Detectei 20 quês, porque aqui nós estamos mostrando os vários tipos de quês. Tem um que especial, tem um jeito especial, tem um tom especial, tem uma situação diferenciada. Então, o que significa exatamente isso. O que escrito com e o acento circunflexo. Portanto, é uma das regrinhas com as quais vamos trabalhar no nosso conteúdo de hoje. Ao que não tem acento, em outra situação, o que dessa frase é um pronome ou conjunção. Nesse caso, não há acento incrustado no momento dessa interrogação. Aí aqui nós temos exatamente esta situação do que. O que vem acentuado se houver interjeição. O que é acentuado normalmente vem numa interjeição. Que? Será que ela foi embora sem me dar explicação? Se não voltar, estou frito e o meu coração aflito vai sangrar essa paixão. Aqui temos o que está acentuado e ainda tem um ponto de exclamação. Portanto, trata-se de um que interjeição. Está indicando o que? Surpresa. Está indicando uma surpresa diante de um determinado fato, diante de uma determinada situação. Se o que for advérbio, que reflita intensidade, vai equivaler ao quão. Que bom te ver de verdade, que longe então me sentia do colo da regalia, por isso senti saudade. Aqui neste caso, o que é um advérbio e, portanto, corresponde ao quão, a palavra quão, Q-U-A-O-T-I, quão, significa, portanto, a mesma coisa, porque dá uma ideia de intensidade. É exatamente isso. Se é pronome adjetivo, o que assume a verdade, pois segue o substantivo sem medo, sem piedade. Que escola você frequenta? Que ideia maluca ostenta? Que horas são na cidade? Aí aqui nós temos o que em três situações diferentes. O que no primeiro enunciado, que escola você frequenta? Esse que é um pronome adjetivo interrogativo, porque aqui nós temos uma interrogação. Na outra frase, que ideia maluca ostenta? Temos aí um pronome adjetivo exclamativo, porque há uma
exclamação. Que horas são na cidade? Temos aí um pronome indefinido que, porque não sabemos exatamente a que horas ou que horas são na cidade. Mostra uma indefinição. Então, o que assume esta função de pronome indefinido. Com o de preposição, é pronome indefinido. Que de boatos, tô cheio. Empanturrado, entanguido, é uma tal de fake news contaminando o Brasil, empesteado, entupido. Aí nós temos aí o que de boatos, ou seja, está o que, está acompanhado de uma preposição, que de boatos. Aí temos, portanto, o que com a função de pronome indefinido, porque a situação está efetivamente indefinida. O que também pode ser pronome substantivo. Substitui essa classe, mantém o valor nativo. Que aconteceu, Roger? Diz-me, pois, não sei o que o que é bem recebido. Aí, portanto, nós temos o que como pronome substantivo, com valor de substantivo. Diz-me, pois, não sei o que o que é bem recebido. Então, temos aí esta função também da palavra que. Que pronome relativo exerce várias funções, sintáticas as mais diversas, variadas relações. O cão que ladra não morde, que esse que usa acorde dos sonhos das ilusões. O cão que ladra não morde, que esse que usa acorde dos sonhos das ilusões. Aí temos o que com a função de pronome relativo, porque se refere a algo, se refere a alguma coisa. O cão que ladra não morde, que esse que usa acorde dos sonhos das ilusões. Aí temos, portanto, um pronome relativo. Conjunção coordenativa, o que também pode ser. Liga orações independentes, sem medo de se envolver. A criança mexe que mexe, berço balança e remexe, mas serve para aquecer. Aqui nós temos a criança mexe que mexe. Nós temos aí uma conjunção coordenativa aditiva. A criança mexe que mexe, ou seja, está adicionando outra informação ao enunciado. A criança mexe que mexe. Então, esse que tem a função de conjunção coordenativa. Ao dizer em outra frase, culpe-os que não a mim, que é adversativa, sem temer o que é ruim, levante-se que já é tarde, pois o que não é covarde é explicativo, enfim. Aqui nós temos o que está como uma conjunção adversativa, ou seja, está sugerindo uma ideia de oposição, uma ideia de contraste. Ao dizer em outra frase, culpe-os que não a mim, esse que não a mim indica exatamente a função de uma conjunção adversativa, que exprime uma ideia de oposição, tá? É exatamente isso. Se for subordinativa, agora a conjunção que liga orações dependentes. Eu não vou, que vai chover. Quero ganhar outro prêmio, não jogo nem sou boêmio, pouco que seja, é bom ter. Tá vendo aí? Pouco que seja, é bom ter. Aí nós temos o que assumindo a função de conjunção subordinativa. Eu não vou, que vai chover. Então, esse que vai chover depende naturalmente de outra oração, da oração principal. E vai também dar uma ideia de que é uma conjunção subordinativa causal. Por quê? Porque está nos dando uma ideia de causa. Qual é a causa por que não vou? O que vai chover. O que vai chover. Então, nós temos aí uma conjunção subordinativa causal, que indica uma causa. É exatamente isso. Ah, que eu fosse o mais ungido, do modo que a fé nos diz, qualquer que seja o pedido, foi assim que Jesus quis. Faço votos que a vida dê-lhe luz, pão e guarida, que seja muito feliz. Aí aqui nós temos várias
situações em que o que assume também a função de conjunção subordinativa. No primeiro caso, a que eu fosse o mais ungido, conjunção subordinativa condicional, porque está impondo uma condição. A que eu fosse o mais ungido. A que eu fosse o mais ungido. É como se dissesse, se eu fosse o mais ungido. Portanto, está impondo uma condição. Qualquer que seja o pedido, esse qualquer que seja, vai dar uma ideia de concessão. Há uma concessão neste caso. Faço votos que a vida. Se eu faço votos que a vida, então aqui tem uma conjunção subordinativa final, porque está dando uma ideia de finalidade. Faço votos o quê? Que a vida, dele luz, pão e guarida. Então isso é uma ideia de finalidade. E que seja muito feliz. O seja também. Que seja muito feliz também nos dá uma ideia de finalidade. Portanto, o que neste caso é uma conjunção subordinativa final. Conjunção subordinativa final, porque dá uma ideia de finalidade. Se é partícula de realce, o que não nega a função, mas pode ser retirado sem prejuízo à oração, quase que caí da escada, quase que não vejo nada e quase que fui ao chão. Olha aí, uma partícula de realce. Nesse caso aqui, o que assume outra função. É uma partícula para realçar um determinado enunciado, o que não nega a função. Quase que caí da escada, quase que não vejo nada e quase que fui ao chão. Então, o que aí 3 vezes, em 3 enunciados, mostra exatamente que é uma partícula de realce. É para realçar o enunciado. O que forma com o a locução expletiva. É um termo variável, cumpre a função efetiva. Os homens é que maltratam os animais e devastam a própria fauna nativa. Aqui nós temos a locução expletiva. Os homens é que maltratam. Esse é que é uma locução expletiva, que se forma exatamente com o é. O é e o que juntos. Os homens é que maltratam. Vamos aqui a outros exemplos de locução expletiva. Nós é que somos queridos, homens de bem, de verdade, e nós é que não tememos o poder da autoridade, que oscila o tempo inteiro, dá ao povo brasileiro mais força e brasilidade. Portanto, nós temos aqui a locução expletiva. E nós é que não tememos o poder da autoridade, que oscila o tempo inteiro, dá ao povo brasileiro mais força e brasilidade. Aí estamos mostrando exatamente essa locução expletiva. O que também é capaz de o de substituir. Primeiro que tudo digo, sem chorar ou sem sorrir, que tu és o meu amor, tens o perfume da flor, não vou te deixar partir. Aqui nós temos o que substituindo o de. Primeiro de tudo digo. Aí eu boto aqui, primeiro que tudo digo. Então o que aqui está substituindo a preposição de. Primeiro que tudo digo, mas poderia ser primeiro de tudo digo, porque eu teria a preposição de. Mas neste caso, o que assumiu a função da preposição de. Você vê como a letra que tem inúmeras funções e pode estar inserida nos mais diferentes contextos. Alguns gramáticos ponderam que ligado ao verbo ter, mas Sacconi considera que assim não deve ser. É um uso discutível, não se revela cabível, melhor é não se atrever. Então vamos aqui mostrar o exemplo, para explicar exatamente isso, que não devemos usar o que ligado ao verbo ter. O Sacconi considera que não é adequado, o gramático Luiz Antônio Sacconi. Então ele coloca como exemplo, tenho que ser competente, tenho que me aprimorar, o uso correto da língua não deve me envergonhar, ao contrário, dá-me orgulho,
Não escrevo qualquer bagulho, evite esse que usar. Então, em vez de dizer tenho que ser competente, tenho de ser competente, é o ideal. Tenho de me aprimorar, também é o ideal. Você vai usar, portanto, com a preposição e não usar o que neste sentido. Tenho de me aprimorar, tenho de ser competente. Porque da outra forma, segundo Sacconi, um dos mais importantes gramáticos do país, não devemos usar dessa forma. Ele explica exatamente isso. Portanto, queridos, esse é o nosso vídeo de hoje, falando sobre os vários usos da palavra que pode também adquirir diferentes funções sintáticas, pode adquirir funções diferentes em enunciados diferentes. Então, é importante conhecer um pouco dessas regras para que não cometamos tantos erros na hora de escrever e também na hora de falar. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha sido bastante útil a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Curtam, compartilhem e comentem este vídeo. Deixem o seu like, o seu joinha. Ativem o sininho para receber notificações e também façam a inscrição no canal O Português do Aurélio. Eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.